Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é 2 Reis, o capítulo 25. E sucedeu no 9º ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e todo o seu exército veio contra Jerusalém, acampou contra ela e edificaram fortes ao seu redor. E a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. E no 9º dia do 4º mês, a fome prevaleceu na cidade, e não houve pão para o povo da terra. E a cidade foi rompida, e todos os homens da guerra fugiram à noite pelo caminho do portão entre os dois muros, o qual fica ao jardim do rei. Ora, os caldeus estavam contra a cidade ao seu redor, e o rei foi pelo caminho em direção à planície. E o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou na planície de Jericó, e todo o seu exército foi disperso dele. Assim eles pegaram o rei e o fizeram subir até o rei da Babilônia, a Ribla, e fizeram um julgamento dele. E mataram os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e arrancaram os olhos de Zedequias, e o amarraram com grilhões de bronze, e o carregaram até a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, o qual é o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, um servo do rei da Babilônia, até Jerusalém. E ele queimou a casa do Senhor e a casa do rei e todas as casas de Jerusalém, e a casa de todo homem distinto ele queimou com fogo, e todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, pôs abaixo os muros ao redor de Jerusalém. Ora, o restante do povo que foi deixado na cidade e dos fugitivos que caíram diante do rei de Babilônia, com o remanescente da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou consigo. Porém, o capitão da guarda deixou os pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. E as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, os caldeus quebraram em pedaços e carregaram o bronze deles para a Babilônia. E as panelas, e as pás, e as espivitadeiras, e as colheres, e todos os vasos com os quais ministravam, eles levaram consigo. E os braseiros, e as tigelas, e as coisas do gênero que eram de ouro, em ouro, e de prata em prata, o capitão da guarda levou consigo. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o bronze, e todos esses vasos foi sem pesagem. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e o capitel sobre ela era de bronze, e a altura do capitel era de 3 côvados, e a rede e as romãs sobre o capitel, tudo era de bronze, e semelhantes a esta era a outra coluna com a rede. E o capitão da guarda tomou Seraías, o sumo sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardadores da porta e da cidade. Ele tomou um oficial que foi posto acima dos homens de guerra, e 5 homens dos que estavam na presença do rei, os quais foram achados na cidade, e o principal escriba do exército, o qual convocou o povo da terra, e 60 homens do povo da terra, que foram achados na cidade. E Nebuzaradã, capitão da guarda, tomou estes e os trouxe até o rei da Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi removido da sua terra. E quanto ao povo que permaneceu na terra de Judá, ao qual Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deixado, designou sobre eles a Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã. E quando todos os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, ouviram que o rei da Babilônia havia feito de Gedalias governador, vieram a Gedalias a Mispá, o próprio Ismael, o filho de Netanias, e Joanã, o filho de Careá, e Seraías, o filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, o filho de uma Acatita, eles e os seus homens, e Gedalias
jurou a eles e aos seus homens e disse-lhes: Não temais por serem servos dos caldeus, habitai na terra e servi ao rei da Babilônia, e isso vos será bem. Porém sucedeu no 7º mês que Ismael, o filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, veio, e com ele 10 homens, e feriu Gedalias, de modo que morreu, e os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispá. E todo o povo, tanto os pequenos como os grandes, e os capitães dos exércitos, levantaram-se e vieram até o Egito, porque temiam os caldeus. E sucedeu no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, 27º dia do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que ele começou a reinar, ergueu a cabeça de Joaquim, rei de Judá, da prisão. E ele falou gentilmente com ele e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele na Babilônia. E trocou as suas vestes de prisioneiro, e ele comeu pão continuamente diante dele todos os dias da sua vida. E o seu sustento foi um sustento contínuo, dado a ele por parte do rei, uma estimativa diária para cada dia, todos os dias da sua vida.